graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma programação do Global Focus. E como sempre nós temos trazido para vocês homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que têm feito toda a diferença nos nossos dias. Eu gosto muito de pensar a respeito daqueles 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Eu quero crer que o nosso programa é uma ponte para mostrar e apresentar para cada um de nós esses 7.000 profetas. Pessoas que têm testemunhado do nome do nosso Senhor. Nós já tivemos a alegria de trazer para vocês aqui missionários do Vietnã, da Jordânia, de Israel, de tantos outros lugares, do Haiti. E hoje nós traremos um missionário que, com todo carinho, espero que vocês entendam, nós não podemos revelar a sua identidade. Mas estou certo que você será poderosamente abençoado. É um missionário que está indo agora para o campus. Nosso missionário está indo para o campus dos não alcançados. E por questão de segurança, queremos preservar a sua imagem. Fique conosco, estou certo que você será enriquecido e abençoado. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades, tem com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 3237-3650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma programação do Global Focus. E hoje, vocês já viram uma entrevista minha assim, em outras situações, onde o nosso convidado estava protegendo um pouco a sua imagem, porque pessoas não entendem, às vezes, o propósito do amor que Deus coloca em alguns corações. Mas nós temos aqui o Wahid conosco. Wahid, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, é um prazer estar aqui. Graça e paz a todos os que estão nos assistindo. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, meu querido. Eu quero me dirigir às pessoas que nos assistem agora, explicar que o Wahid é um missionário nosso e, com todo carinho, ele concordou em fazer essa matéria comigo, porque existem pessoas que não entendem o trabalho dele, então vai preservar a imagem dele, tá bom? Mas eu quero que vocês fiquem à vontade, estou certo que vocês serão poderosamente abençoados, tá bom? Fique conosco nos próximos minutos. Wahid, querido, você é um missionário. Sim. Fala-nos um pouco da tua chamada missionária. Como foi que você descobriu que você era um missionário, que teu coração era assim e que Deus tinha um plano para você específico nessa área? O chamado missionário me veio junto com a minha conversão. Eu me converti lendo a Bíblia. E estudando a palavra de Deus, eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida. Que o propósito de Deus para a minha vida era que eu vivesse integralmente para Ele. Então, com 14 anos de idade, eu orei ao Senhor, entregando meu futuro ao Senhor e me colocando à disposição dEle para servir aonde Ele me enviasse. E nessa época eu comecei a ter contato com missionários que iam à minha igreja, amigos que tinham ardor missionário no coração. E eu comecei a entender que há uma necessidade no mundo, há um clamor no mundo de pessoas que vivem sem Deus e que não têm acesso ao Evangelho, que precisam justamente de pessoas que entreguem as suas vidas de forma integral para que elas conheçam o Evangelho. E eu tinha isso no meu coração, Deus colocou isso no meu coração, de dedicar toda a minha vida a isso. Então eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor que fizesse de mim um missionário. Eu entendi que o Senhor estava me chamando para o ministério missionário e desde então o Senhor ele tem aumentado no meu coração o amor pelos perdidos, especificamente aqueles que estão não alcançados ainda pelo Evangelho, que ainda não conhecem a palavra de Deus, que não têm acesso a igrejas, a missionários, acesso à Bíblia. O Senhor tem me enviado a essas pessoas. Wahid, quanto tempo de Evangelho você tem? Embora eu tenha nascido num lar cristão, fui criado, educado na palavra de Deus, eu me converti há 13 anos. Há 13 anos. E poderia sugerir algumas áreas, citar algumas áreas missionárias que você já trabalhou aqui no Brasil ou em outro lugar? Certo. Eu trabalhei em projetos evangelísticos, trabalhei na favela do Heliópolis,
num grupo evangelístico. O Senhor abençoou muito esse trabalho. Eu fui missionário no Uruguai, trabalhava por meio de esportes, por meio do futebol com crianças, idosos, e fui missionário também entre árabes na região de São Paulo. Glória a Jesus, glória a Deus. Bom, você acredita que qualquer pessoa pode ser um missionário ou tem que ter um chamado específico? Eu acredito que o chamado missionário é para a igreja, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem a responsabilidade de levar, fazer o evangelho conhecido a todas as nações. Esse é um mandamento de Cristo para todo aquele que é discípulo de Jesus. Alguns dentro desse chamado vão ir e outros vão ficar enviando pessoas, mas todos têm um chamado missionário. A responsabilidade de levar o evangelho ao mundo sem Deus é da igreja, de todos nós. Mas deixa eu roubar um pouco do teu tempo, porque na verdade eu gostaria de ouvi-lo. Mas você sabe que domingo Deus me impressionou muito na ministração, e a ministração era sobre Romanos, e de repente eu citei Apocalipse capítulo 7, onde o Senhor separa os 144 mil. E eu não pesquisei a fundo, mas a interpretação minha, literal ali naquele momento, conta que haviam 4 anjos, cada anjo segurava um vento, e esses ventos destruiriam a terra, as árvores, o mar, e Deus mandou aguardar até que fosse selada a fronte dos 144 mil. Aqueles 144 mil são judeus, mas interessante que logo em seguida ele fala assim: depois disso viu uma grande multidão de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Rapaz, a aplicação que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja é que hoje nós somos privilegiados, porque Deus tirou da responsabilidade de Israel e colocou nas nossas mãos, mas haverá um momento de tristeza, porque Deus vai tirar das nossas mãos e vai dar para Israel, porque eles vão evangelizar, porque aqueles 144 mil saem testemunhando e vem uma grande multidão de todas as raças, povos, tribos e línguas. Então a chamada que Deus põe no meu coração para trazer à igreja é que nós não percamos esse privilégio, essa oportunidade. Então, meu irmão, transferindo para você, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você indo para o campo, você representa a igreja brasileira, e nós, de uma forma espiritual, no mundo espiritual, a igreja brasileira passa a ser devedora desses homens e mulheres que têm abandonado ou deixado de lado sua zona de conforto, seus valores até um certo tempo, e dedicado suas vidas ao campo. Glória a Jesus pela sua vida, meu irmão. Uai, mas você vai trabalhar com povos não alcançados? Exatamente. Que povos seriam? Eu estou indo servir o Senhor no Oriente Médio e Norte da África, no mundo islâmico. No mundo islâmico. Deus colocou um amor grande no teu coração por esse povo. Exatamente. É um povo não alcançado, é o grande desafio da igreja, levar o evangelho a 1,5 bilhão de muçulmanos que permanecem longe de Jesus. Muitos deles, a grande maioria, não teve acesso ao missionário, acesso a uma igreja, acesso à palavra de Deus. Muitos muçulmanos hoje passam suas vidas e não tem quem explique a eles o plano de salvação, sobre a pessoa de Jesus. São pessoas que estão indo para o inferno. Nas palavras de Jesus, são como ovelhas desgarradas, abatidas, que não tem pastor. Deus ama tanto esse povo, né? Exato. Estão te pagando para você ir, ou você está indo porque Deus te chamou? Estou indo porque Deus me chamou, mas estou indo enviado por irmãos, pela igreja, irmãos que têm visão missionária, que não podem ir para o campo, mas que estão indo através dos meus pés. Pessoas que querem ver as nações abençoadas, muçulmanos entregando suas vidas a Jesus, e por isso intercedem por minha vida, me sustentam em oração e me sustentam financeiramente também, para que eu possa estar no meio deles. Mas esse chamado vem do Senhor, antes de qualquer coisa. Eu vou te falar por que fiz essa pergunta dessa forma. Porque eu comentei contigo que recentemente eu estive no Oriente Médio, e nós oramos durante uns 6 meses, e eu estava entusiasmado para estar lá amando esse povo e orando por eles, abençoando esse povo. E uma semana antes, rapaz, fui procurado por um irmão da nossa igreja. Uma semana antes, uma adrenalina, eu sonhava com aquilo. Uma semana antes, ele vem para mim e fala assim: pastor, você tem certeza que Deus quer que você vá? Pastor, você está certo? Pastor, você orou? Eu senti um medo tão grande e no coração daquele, uma insegurança naquele irmão. Eu falei: rapaz, glória a Jesus, foi Deus me enviou. Então eu fiz uma pergunta assim, tendenciosa para você, direta, porque realmente muitas pessoas têm medo de ir nesses lugares.
E eu acredito que só o amor de Deus mesmo, é Deus que nos move, que coloca um amor inexplicável no nosso coração para nos importarmos com um povo que não é compreendido. Eu me lembro quando um dos nossos líderes da nossa junta esteve aqui e ele nos corrigiu algumas coisas. Muitas pessoas veem o muçulmano como um homem bomba, como um homem perigoso, e no entanto são pessoas maravilhosas que são carentes do amor de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, é o amor de Deus mesmo que te move, meu querido. Glória a Jesus. Você está indo por definitivo, passar 1 ano, 2 anos, você tem um projeto, você já tem instalações lá, o que você poderia falar sobre isso? Sou missionário de carreira e o desafio do mundo islâmico é um desafio que exige missionários de longo prazo. Dificilmente um missionário de curto prazo, de curta duração, consegue resultados significativos trabalhando no meio desse povo, por conta da perseguição religiosa, da impossibilidade de você falar publicamente de Jesus. Então a nossa abordagem, a nossa estratégia é uma estratégia que exige mais calma, mais paciência e alguns anos de ministério, de perseverança no meio desse povo. Eu sou missionário de carreira e eu pretendo dedicar a minha vida no meio desse povo. Casado? Não. Ainda não? Aí, rapaz, Deus abençoe você casa lá com uma área linda. Glória a Jesus. Legal. Ao trabalhar com esse povo, o que você podia nos ajudar, nos abençoar? Porque eu acabei não indo para o campo. Quando eu namorava, eu brincava muito com a minha esposa. Falava, amor, olha que Deus abriu aquele para nós, ó, praga nenhuma chegar na tua tenda. Falávamos muito sobre missões em tribos indígenas. Ela falava assim, não, se você tem chamado, você vai sozinho. Minha mulher sempre falou assim comigo, né? Então ela realmente, literalmente, não tem chamado. Ela não consegue nem para o norte do Brasil. Ela fala que lá é quente, que lá é seco. Ela não se identifica. Mas aí eu coloquei meu coração, empenhei meu coração, já que eu não vou enviar o maior número possível. Nós já enviamos jovens aqui para a Bolívia, tem um Felipe vai para o Japão agora no meio do ano, para a Copa do Mundo a gente envia jovens, para as Olimpíadas nós enviamos jovens. Então eu pus no meu coração, eu oro ao Senhor para preparar o maior número possível de jovens para ir ao campo. Como que você pode contribuir para nós, para a minha vida, para pastores que nos assistem agora, como nós podemos instruir, orientar nossos jovens ou nossa igreja ou para encontrarmos vocacionados? Que tipo de conselho nós daríamos aos jovens, à nossa igreja, para despertar vocacionados? Como diz o ditado, longe dos olhos, longe do coração. Em primeiro lugar, a igreja precisa se preocupar em trazer para os membros da igreja as realidades, os desafios do campo missionário. Às vezes falta isso. Nós batistas, às vezes, fazemos campanhas e falamos de missões em um mês do ano, de repente o restante do ano não falamos mais sobre missões. A igreja precisa ser alimentada constantemente com as notícias que vêm do campo, com os desafios que vêm do campo. Eu acredito que sendo alimentada, pessoas, o Espírito Santo vai começar a separar pessoas para essa obra. Uma vez que o Espírito Santo separa essas pessoas, porque isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer, só o Espírito Santo pode chamar uma pessoa para ser missionário num país não alcançado, a igreja então tem o dever de preparar essa pessoa, capacitar essa pessoa, facilitar o caminho dela para que os planos do Senhor possam se cumprir na vida dessa pessoa. E nisso, o pastor e a liderança da igreja local exercem papel fundamental, porque eles é que têm que apontar o caminho para o vocacionado para que o plano de Deus se cumpra na vida dele. Eles têm que instruir, passar visão para essa pessoa. Então eu vejo a liderança como chave nesse processo de preparar pessoas para ir para o campo missionário. Muito bom, velho. Me fala uma coisa. Nós aprendemos aqui, o Arivaldo Ramos teve certa feita aqui, e ele usou uma expressão, acredito que usou também lá no seminário, ele falou assim: o cristianismo é a única religião que fala sobre perdão. Todas as demais religiões no mundo falam sobre punição. Talvez seja até por essa razão que nós estamos resguardando a sua imagem, porque nós estamos partindo para esses campos para falar do amor de Deus, um Deus que perdoa. Você é incomodado pelo Espírito Santo de Deus para ir
se deslocar essas nações e amar esse povo, abençoar esse povo, servindo esse povo, auxiliando no que for possível, porque essas são as estratégias da nossa junta, são através do esporte, da medicina, através da ação social. Meu Deus do céu, é um povo carente, porque às vezes o povo está sedento de Deus, o povo está carente de Deus e não conhece esse Deus de amor, esse Deus de perdão, um Deus que prova seu amor, sendo que Cristo Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Me fala para mim, na tua mente, na tua experiência, na tua formação, qual a maior dificuldade que você poderia encontrar com esse povo? Seria a cultura, seria a alimentação, seria a própria ideologia, seria o fato da religião eles não compreenderem, porque na verdade nós não estamos levando uma religião, estamos apresentando um Deus que ama e que perdoa. O que você acha que você poderia encontrar de maior dificuldade no campo? O primeiro grande desafio são as diferenças culturais. O missionário tem que ter um preparo adequado para que ele possa aprender a entrar na cultura, se relacionar com as pessoas como o povo se relaciona, enxergar o mundo como o povo enxerga, comer a comida que eles comem, se vestir como eles se vestem, se identificar com as pessoas, para que essas pessoas possam ouvir a palavra de Deus dele, como Jesus fez conosco. Jesus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, se fez servo, se identificou conosco em todos os sentidos, então anunciou a nós o reino de Deus. Esse é o grande desafio do missionário. Os povos não alcançados são povos de culturas totalmente distintas e representam um grande desafio para o missionário entrar nessa cultura. Por isso que o missionário precisa de graça do Senhor e um preparo adequado. Outro grande desafio é a questão da religião. Os povos não alcançados estão divididos em 3 grandes blocos religiosos: o mundo hindu, o mundo budista e o mundo islâmico, que é o grande desafio. Falando em relação ao mundo islâmico, a religião é um grande desafio para o evangelho. Você não pode falar de Jesus abertamente no mundo muçulmano e você não pode pregar em público. É por isso que o muçulmano se converta ao cristianismo. Um missionário que é descoberto pregando o evangelho muitas vezes é expulso do país e a igreja local punida. Por isso nós temos que ter outra abordagem. Nós não podemos usar no campo missionário entre os povos não alcançados a mesma abordagem que usamos no nosso país, pregando de púlpito, usando a televisão, os meios de comunicação. Tem que ser uma outra abordagem, um outro caminho para se chegar a esses povos. Isso torna o trabalho às vezes mais difícil e faz com que nós tenhamos que ter mais perseverança na tentativa de levar o evangelho a essas pessoas. Muito bom. Na minha experiência entre os povos não alcançados, eu conheci uma irmã. Ela se converteu, o seu esposo tirou os seus filhos e ameaçava, se ela não negasse a Cristo, além de ela nunca mais ver os filhos, ele ainda a mataria. Nós encontramos muito dessas histórias nos campos onde você vai poder estar indo. E se você, em umas situações como essa, pessoas te pedem ajuda, como é que você se portaria diante de situações como essa? O muçulmano ele tem um grande desafio para entregar a sua vida a Jesus e deixar o islamismo. Ele faz isso sabendo que ele vai perder todas as coisas. Ele perde o direito de fazer parte da sua família, perde o direito de ser um cidadão, perde o direito de tirar a sua documentação, seus filhos saem da escola, perde o seu trabalho. E isso é um grande desafio. O muçulmano que passa por esse tipo de situação, de perseguição, ele precisa do apoio da igreja, ele precisa ser acolhido, ele está sendo expulso da sua família, expulso da sociedade e às vezes ele fica sozinho. Então nessa hora a igreja precisa acolher e ser a família desse homem que perdeu todas as coisas por causa de Jesus. É uma situação difícil. Pessoas que vivem nesses países têm que fazer escolhas que nós que vivemos em países onde há liberdade para o Evangelho não temos que fazer quando entregamos nossas vidas para Jesus. Mas o interessante, o maravilhoso é que mesmo com todas as restrições, mesmo com toda a perseguição, em todo o mundo nós temos testemunhos de pessoas, ex-muçulmanos, vindo ao Senhor, entregando suas vidas ao Senhor com toda a perseguição
e dispostos a sofrer as consequências por causa de Jesus. Isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui. O seu depoimento tem nos abençoado bastante, a mim particularmente, e é uma honra para nós ter esse documentário, porque a grande maioria, nossa igreja brasileira tem crescido muito numericamente, mas eu vejo crescendo também o número de assaltos, de tráfico, de corrupção, de falência de casamento no Brasil. Então eu não vejo que a gente está amadurecendo tanto quanto está crescendo. Então eu vejo uma raridade, assim, ainda temos poucas pessoas se predispondo a ir ao campo. Existem muitas nações que nós não alcançamos. Dentro desse prisma, Wahid, como você vê assim o Brasil? Você crê que o Brasil está se despertando para o campo missionário? Você acredita que nós estamos vivendo uma espécie de avivamento, que em função das demandas de congresso, treinamento e liderança, chamado ao vocacionado, como você vê o Brasil hoje, a igreja brasileira hoje? Eu acredito que sim, é a vez do Brasil em missões. É a vez da igreja brasileira enviar missionários ao campo missionário. Deus abençoou os brasileiros e deu aos brasileiros características que tornam os missionários brasileiros bem recebidos no mundo todo. Por exemplo, a começar pela diversidade de etnias que nós temos no nosso próprio país. Nós temos pessoas no nosso país que se parecem com pessoas do mundo inteiro. Dentro das nossas igrejas nós temos pessoas que têm a fisionomia do africano, tem a fisionomia do árabe que mora no Oriente Médio. Nós temos pessoas que se parecem com os orientais. Então isso faz com que nós nos identifiquemos com as nações. Além disso, nós temos o futebol, que as pessoas conhecem muito lá fora. O brasileiro ele é querido em todas as partes do mundo. Então a igreja brasileira tem que se valer desse momento, dessa oportunidade, dessa facilidade que Deus tem dado para os missionários brasileiros irem às nações para anunciar o Evangelho. Nós temos oportunidades abertas para anunciarmos o Evangelho em todas as partes do mundo. E Deus tem usado a igreja brasileira, é a nossa oportunidade, nós não podemos deixar passar, porque se nós deixarmos passar, o Senhor vai colocar essa responsabilidade sobre outras pessoas, sobre outros povos, e essa é a nossa vez. Amém. Bom, como o nosso missionário, o missionário da nossa Junta de Missões Mundiais, diz uma coisa para mim, Wahid, querido. Existe facilidade, ou qual o processo para que nossos jovens se envolvam em missões, e é possível nós enviarmos missionários, e se é possível, qual o caminho a pegar, quais os meios, que procedimento devemos tomar? Pessoas que nos assistem agora, de repente estão interessadas em conhecer o campo missionário, ou têm chamado, mas nunca foram encorajadas, desafiadas. Qual deve ser a atitude dessas pessoas? Bom, nós podemos fazer missões de 3 maneiras: indo, orando e contribuindo com missões. Se você é chamado para ir, a pessoa que é chamada para ir para o campo missionário pode entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais e ela vai ser orientada pela Junta naquilo que ela deve fazer, qual é o interesse dela, para qual campo, com qual campo ela tem afinidade. E nós vamos dar todo o apoio necessário para que essa pessoa vá para o campo, seja preparada, tenha preparo adequado. Hoje nós temos muitos projetos diversos em que o vocacionado pode se enquadrar, projetos que se valem da profissão da pessoa, projetos de longo prazo, projetos de curto prazo. Há muitos projetos em que a pessoa pode se alistar para estar servindo ao Senhor. A pessoa que não se vê indo para o campo missionário pode enviar missionários e pode fazer isso também através do PIM, o Programa de Intercessão Missionária. Entrando no site da Junta de Missões Mundiais, a pessoa pode se cadastrar como intercessor de missões. Então ela vai estar mês a mês recebendo cartas de missionários, tendo contato com as necessidades e desafios do mundo e se tornar um intercessor, estar na linha de frente com o missionário por meio da intercessão. E a pessoa também pode contribuir através do Programa de Adoção Missionária da Junta de Missões Mundiais. Pode fazer isso através do site da JMM, www.jmm.org.br. Ali o vocacionado pode adotar um missionário e mês após mês estar contribuindo com o missionário para que ele esteja no campo missionário, desenvolvendo os seus projetos.
e abençoando a obra missionária com o seu sustento. Nós podemos fazer missões dessas 3 maneiras. As 3 maneiras contribuem igualmente para o avanço do reino de Deus, e os 3 tipos de missionários são missionários do Senhor. Muito bom, meu jovem. Bom, eu quero estar encerrando esse programa, Wahid, de uma maneira diferenciada. Eu sempre oro no término do programa, mas eu quero orar por você. Tá bom, meu querido? Vamos orar? Ó Deus, eu quero louvar o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por conhecer pessoalmente o Wahid, teu filho, teu servo, vocacionado, um coração sedento, apaixonado pelas almas, e especificamente, Senhor, pelos povos não alcançados. Senhor Deus, obrigado por conhecer esse teu filho. O Wahid de Deus é um milagre do Senhor. Quero pedir que o Senhor esteja protegendo, Deus, porque uma pessoa banhada de tanto amor, querendo abençoar tantas vidas, Senhor, muitas vezes não é compreendida por outros povos. Senhor, eu quero orar, Senhor, pelo mundo islâmico, pelos muçulmanos, pelos árabes, pelos asiáticos, que eles possam experimentar o amor de Deus. Como muitos deles, ó Pai, estão se convertendo em sonhos, sozinhos. O Senhor está tocando corações e salvando muitas almas. Ó Senhor, continua salvando e abençoando essas nações. Que Deus, essas nações que receberam a Wahid, possam estar de braços abertos e saberem, Pai, que ali está chegando o nome de Deus. E a igreja do Senhor Jesus está presente ali através desse vaso, da instrumentalidade desse teu filho. Seja na vida do teu servo, proteja-o, guarda, abençoa, leva-o em paz, usa-o, Senhor, e seja glorificado através da vida do teu filho. Assim eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz, estaremos aqui no Brasil orando pela sua vida. Amém. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, foi um prazer. Colégio Batista, referência educacional que faz da nossa escola o que seu filho precisa. Venha conhecer o Colégio Batista, Avenida Presidente Wilson, 1437, São Vicente. Telefone 3329-8771. Bom, meu pessoal, é isso aí. Na alegria nossa de dividir com vocês, homens de Deus, é o desejo do nosso coração que a igreja de hoje em dia, a igreja do Senhor Jesus, não fique nas 4 paredes. Que saiba que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está enviando pessoas maravilhosas que estão deixando tudo para glorificar o nome do Senhor. Eu peço que vocês orem por esse missionário que vocês acabaram de conhecer, acabaram de assistir. Talvez o nome dele você não saiba, mas apresenta-o em oração. Ele precisa de muita oração, vai precisar de muita intercessão nossa. Esteja com ele orando, esteja orando por nós, esteja orando pelos missionários que você conhece. Eu não tenho dúvida alguma que essa é a vontade de Deus. Eu quero ficar por aqui, como sempre, orando ao Senhor, pedindo que Deus te abençoe. Abençoe você, toda a sua casa, seu ministério, toda a sua família. Vamos orar juntinhos? Querido Deus e poderoso Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por mais uma programação. E eu agradeço ao Senhor por mais um irmão que podemos trazer aqui, que está indo para o campo missionário, em terras, ó Pai, onde o Evangelho ainda não chegou, regiões, ó Deus amado, que os povos cristãos são perseguidos. Senhor, seja na vida do teu servo, guarda, proteja, o livre de todo o mal, e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas como a igreja do Senhor Jesus, a interceder e sustentá-la em oração. Toda a proteção, cuidado, segurança do Senhor seja sobre a vida do seu filho e dos milhares dos profetas do Senhor que estão no campo missionário. Abençoa-os agora, Pai. Abençoa também aqueles que nos assistem diariamente. Seja na vida deles, guardando-os e abençoando-os. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima programação, em nome de Jesus.